FGV, o Tiago Amparo, né? Que ele publicou uma foto hoje no Twitter que ele mostrou um livro que se chama mais ou menos assim a ditadura heteromilitar, né? No Brasil. Eu achei genial porque justamente foca num aspecto que me parece essencial para analisar o militarismo e também toda a questão da polícia, que é justamente a questão da masculinidade, que é a questão dessa masculinidade que está enraizado, né? E esse tipo de masculinidade, na verdade, é uma masculinidade que é tóxica. E justamente por isso esse livro se chama A Ditadura Heteromilitar. Esse hetero me parece fundamental. Inclusive, eu comentei que, depois eu comentei, e para pensar justamente a própria polícia militar como uma polícia heteromilitar. Porque é uma polícia que age com essa ética que é agressiva, de uma espécie de virilidade, de brutalidade, né? Que inclusive até para pensar no livro mais recente de Bebê, o brutalismo, que é justamente isso, de uma violência sobre os corpos, né? Ah, então, eu acho que a gente pode pensar também essa questão da polícia militar, não somente do ponto de vista do colonialismo ou do racismo, mas também do ponto de vista da própria ética da atuação da polícia. Então, o que se pode fazer nesse sentido é o mais difícil é isso, porque a polícia em si é uma instituição total. As instituições totais são essas instituições realmente que são fechadas e que têm esse modelo de funcionamento autoritário, né, que é o exército, a polícia, os hospitais, às vezes psiquiatras, né, sabe? Ou, em certa medida, até, eu diria, em certa medida, até os monastérios sabe? Tem uma cultura um pouco assim, né, de fechamento e de uma espécie de masculinidade ou de misoginia também. Então, eu acho que o problema também está aí. E no Brasil ou nos Estados Unidos também temos que pensar nisso. E outro aspecto que a qual isso também remete é a questão da encarceração, né? Ou do que chamam do, do encarceramento, que é por exemplo, estatísticas que é dramática, que mostram que nos Estados Unidos hoje você tem uma população carcerária negra maior do que a população negra que estava em situação de escravidão no momento quando foi antes da guerra de secessão. Isso é curioso, né? Que tem mais negro hoje preso do que a população negra que era escrava antes da abolição, sabe? Nos Estados Unidos. Isso é bem curioso. E eu acho que os dados também mostram que a população negra no Brasil, na carcerária no Brasil, é também uma população negra, um, jovem, né, e masculina. Eu estava lendo, antes de ontem, eu acho que estava lendo uma entrevista de Cristiano Rodrigues, que eu até mostrei o livro dele no início hoje, Afro-Latino Movement, e de uma entrevista no Instituto Humanitas Unicinos. Hein? Eles têm um site muito interessante que eu gosto de consultar porque os artigos lá são trazem reflexões bem profundas. E ele trabalha justamente essa questão, ele mostra justamente, né, como essa questão do encarceramento aqui no Brasil visa basicamente populações negras, masculinas e jovens, né? Nos Estados Unidos, eu diria talvez até em proporções piores, porque lá você tem mais negros presos do que negros escravos no momento da Guerra da Secessão, que é uma loucura completa. E tudo isso, inclusive reformas feitas nos Estados Unidos, reformas feitas nos anos 90 durante o governo de Clinton, um governo de esquerda, mais ou menos liberal, para dizer um termo mais americano assim. Ah, mas, enfim, é um debate também muito importante que eu acho que, às vezes, bom, eu não consigo oferecer soluções, né? Eu não sei exatamente o que se pode fazer, mas digamos que uma das primeiras coisas é você começar a diagnosticar bem as coisas, identificar quais são esses problemas, problematizar essas coisas, ah, e assim você vai conseguindo, como você faz um bom diagnóstico, você tem mais chance de poder resolver, né? Eu acho que eu começo assim, mas eu prefiro às vezes dar uns diagnósticos do que fazer diagnósticos do que responder exatamente as coisas. Até aproveitando, Sergi,
Você falou da série The Wire, eu costumo Hum? indicar muito a série para as pessoas, tem no HBO, né? A série é da HBO, tem acho que Chegou. no HBO Go, para quem assina HBO, enfim. E até aproveitando nisso, pegando também, eu tô mais focado nessa parte de cultura, cultura aqui, nossa, assim, né? Questão de futebol, também falei com relação à música e também vou com relação a cinema agora, porque e também a personalidades, dando dois destaques. Recentemente o Spike Lee lançou o novo filme dele, né? O da Five Uhum. Bloods. E Hum. é muito interessante, além de ser um filmaço com Ainda nem relação vi, é? ao pacote completo, Sim. ele traz a questão do americano, né, do negro americano. Um dos personagens dele é trampista, né, ele se sente ali de alguma forma tomado como se o estrangeiro tomasse dele o lugar, né, dele, por isso ele é trampista. Make America great again. I should just Dá pra entender esse recorte do filme, então ele acaba virando por conta desse lema do Trump anti-estrangeiro, e o filme leva os caras que são veteranos de guerra, né, só fazendo um resumo, são veteranos de guerra pro Vietnã pra buscar o ouro deles, que eles deixam lá um ouro lá e coisa Ah, e bom. tal, e aí mostra esse conflito também, né, do americano lá querendo pegar coisa do vietnamita. E o filme gera esse grande debate muito interessante sobre isso. E sobre essa figura também um pouco mais vamos pegar o que é Sim. nosso, né? Vamos pegar o que é nosso, mesmo que a gente tenha que invadir lá o espaço dos caras. E também me veio à mente a figura do Babu, participante do BBB, que mostrou muito essa questão, né, do homem negro brasileiro e o que ele sofre, como ele é estigmatizado, como ele é tratado como um ser agressivo, às vezes, sendo que nada disso, né? Sendo que, pô, o cara na verdade era um baita de um paizão ali realmente pras pessoas, um cara agregador que tinha muita história pra contar e quem tava ali com ele, boa parte não conseguiu entender isso, de tirar um proveito até maior, assim, de estar do lado de uma pessoa que tem muito o que passar. Tem muitas coisas lá que o governo não se mete. Quando o Obama tentou colocar um sistema único de saúde como tem no Brasil, Não, mas até hoje tem o ninguém, Obama. a galera não Tem até curtiu. hoje, tem até Não hoje. curtiu porque isso custa dinheiro, isso mexeu na economia, mexeu no bolso do homem branco rico. No instante surgiu um homem branco rico e assumiu o poder. Ajudado por homens brancos e ricos. Tinha homens pretos, mulheres pretas, pobres, que também apoiavam. Mexicanos, né? Descendentes de mexicanos, latinos, que votaram nele, teve. Mas a maioria, as articulações foi feita pelo homem branco rico. Essa classe está dominando o humano há muito tempo. Então chegou a hora das mulheres terem voz. E essa figura, assim, né, que muitas vezes, pô, querer ter que ocupar esse espaço, às vezes, não, pô, que coisa agressiva, sendo que não tem nada disso, né? Uhum. É muito estranho, às vezes, essa coisa de como, às vezes, algumas pessoas brancas vão reagir diante do movimento antirracista, desse debate, né? E isso me lembra justamente o artigo bem interessante que se chama a Fragilidade Branca, né? Que é justamente esse artigo que mostra como, diante de certas problematizações, as pessoas brancas, ou algumas pessoas brancas, se sentem realmente desconfortáveis, porque criam uma série de dissonâncias cognitivas e, em vez, às vezes, reagem mal, né? Eu tava lembrando, inclusive, da própria reação, por exemplo, que você viu da duas coisas. A reação de algumas pessoas no setor dos intelectuais brasileiros com relação à entrevista de Silvio Almeida em Roda Viva, sobretudo a relação dos economistas, não é uma relação, uma reação, eu diria, meramente técnica sobre economia. Na verdade, é uma reação também que remete à fragilidade branca, na verdade.
Porque o campo da economia é talvez um dos campos mais masculinizados e brancos de todo o setor do trabalho no Brasil. Então, é um campo que, inclusive, tem dificuldade em incluir mulheres brancas. Ah, então, quando você vê um intelectual negro que dá uma opinião sobre o antirracismo e as políticas de austeridade, não é só um desconforto intelectual técnico, é uma questão também de dissonância cognitiva e que remete à fragilidade branca, porque ali você mexe com uma coisa que é praticamente um santuário, né? E você traz, inclusive num espaço onde não se espera isso, você traz esse debate e cria um choque aí de realidade. E também você vê os limites do quanto que as pessoas estão dispostas a ceder. As pessoas podem ceder, por exemplo, um lugar, um ônibus, ou uma vaga, não sei, de universidade, sei lá. Mas será que as pessoas estão realmente prontas a ceder sobre a questão da distribuição de renda? Quer dizer, aceitar que eu vou ganhar menos para um negro, uma negra, ou um pobre branco ganhar também uma parte, sabe? Porque a questão da austeridade, no fim das contas, se refere a isso, né? Sobre a questão da redistribuição. O que a gente vai compartilhar? Então, esse debate gera um desconforto porque ele vai mexer justamente nesses privilégios, que é um ponto sensível, que, na verdade, são privilégios brancas e masculinos, né? E outro exemplo que me parece... E justamente por isso eu falei que esse texto da fragilidade branca é muito interessante para ler essa entrevista de Silvio Almeida. Como é que a gente faz para um influencer, para pessoas que estão aí, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, elas terem 1 milhão, 2, 3 milhões, 10 milhões de seguidores? Como é que o Felipe Neto pode ajudar aqui uma pessoa também negra, né, um jovem negro, e há vários jovens negros altamente inteligentes, mulheres negras, que podem ter 10 milhões de seguidores também e que podem fazer um debate público muito importante e exercer um papel muito importante também nesse momento. A gente só consegue combater o racismo, isso é fundamental, desnaturalizando o racismo. E para isso a gente tem que transformar o discurso em prática, porque todo discurso é prático. Tudo nesse aspecto da resistência do setor dos economistas. E não sei se vocês viram também, acho que foi no jogo do campeonato inglês, que uma torcida, acho que foi do Burnley, que fez passar um avião com uma mensagem assim, White Lives Matter, né? É curioso, realmente, porque também remetendo essa questão da fragilidade branca e dessa agressividade diante do discurso antirracista, né? Na verdade, isso é um fato, que quando você tem um discurso antirracista sendo produzido, você vai ter também um surgimento do outro discurso contrário, às vezes ressurgindo nas mesmas proporções, porque é praticamente física, lei da física, ação-reação. Então, o que é curioso nisso é que quando as pessoas estão debatendo Black Lives Matter, não é excluir as vidas das pessoas brancas, mas é dizer que, na verdade, as vidas negras estão sendo desperdiçadas, que negros estão sendo massacrados. Na verdade, o que as pessoas estão pedindo não é reduzir a situação da pessoa branca, mas, na verdade, equiparar, mais ou menos, colocar, digamos, dar condições de humanidade às pessoas negras também. Mas por que isso vai soar como uma agressão para algumas pessoas? Por que algumas pessoas se sentem agredidas ao ponto de fazer um banner de vidas brancas importam? Ou por que algumas pessoas do setor de esquerda, porque o que eu estou dizendo também, ultimamente, é que a resistência ao antirracismo não vem só da direita ou da extrema-direita, ela vem do centro e da própria esquerda também. Por que algumas pessoas da esquerda não preferem dizer que vidas importam, ao invés de dizer vidas negras importam? Por que esse negro, colocar esse adjetivo incomoda? Porque, bom, algumas pessoas do setor da esquerda, por exemplo, preferem falar da questão de classe, por razões, digamos, estratégicas eleitorais ou culturais. No sentido cultural, quando estou dizendo cultural, estou dizendo uma cultura intelectual,
de uma tradição intelectual, enfim. Mas esse problema não é da resistência ao antirracismo, não é localizado